Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Estamos estudando o quarto trimestre de 2020, o último trimestre deste ano. E nesse trimestre nós estamos abordando o seguinte tema: o retorno ao Ribeiro de Querite, os dilemas e conflitos dos profetas usados por Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, Oséias, um matrimônio conturbado. Texto-chave: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Texto base da lição: Oséias capítulo 1, versos 2 e 3. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Bem, meu amado, nesta lição de hoje nós vamos compreender que o conflito conjugal do profeta Oséias, ele casou-se com uma mulher prostituta, com uma meretriz. É algo que foge ao padrão estabelecido por Deus. Mas no caso do profeta Oséias, aquilo ali era uma exceção, porque Deus tinha como objetivo, a partir do dilema e o conflito do profeta Oséias, o conflito conjugal, trazer lições para Israel. Então Deus usaria a vida do profeta, os seus dilemas, para retratar a forma como Israel estava tratando o Senhor. O profeta, meu irmão, ele teve com esta mulher pelo menos 3 filhos. E posteriormente, esta mulher, ela o abandona e volta-se para os seus amantes, volta para a vida de pecado, para a vida de miséria. Isto aí tipifica, mostra o pecado de Israel para com o Senhor, que após viver momentos de prosperidade, de abundância e fartura, Israel se volta para os deuses, se prostitui com aqueles deuses e despreza o Senhor e abandona o Senhor. Nós vamos compreender que se não bastasse a vergonha e a humilhação sofrida por Oséias, ele ainda teve que ir lá no mercado de escravos e pagar o preço para resgatar a sua esposa da mão do seu amante. Olha que situação de humilhação e de vergonha que esse profeta viveu, irmão. Ter que ir lá e pegar a mulher que traiu, que o abandonou, que lhe causou sofrimento, e trazer esta mulher sem bater, sem dar uns tapas, umas raquetadas no pé da orelha, sem xingar e levando, conduzindo-a com amor, com misericórdia. Meu irmão, isto é o que Deus fez com o profeta Oséias, porque o comportamento do profeta Oséias seria o comportamento do Senhor para com Israel, a esposa infiel que ele abandonou, que lhe traiu, meu querido. Então nós vamos compreender nesta lição os elementos que envolvem a graça imerecida de Deus. Aquela meretriz, ela jamais merecia casar com Oséias, um homem de padrões morais elevados, um homem de Deus. Mas a graça
A bondade do Senhor é que fez com que o profeta fosse até uma meretriz e tomasse-a como esposa. E após muitos dissabores, humilhação e vergonha, esta mulher traria a Oséias muitas alegrias, muito prazer e muito contentamento. É o que nós iremos aprender no decorrer desta lição. Uma unção para suportar o insuportável. Nesse primeiro momento da lição, nessa sessão de número 1, nós vamos compreender que para Deus usar o profeta Oséias da forma que Deus usou, Deus teria que revesti-lo de uma unção especial para suportar o insuportável. O que é isso, irmão Mauro? O que você está querendo dizer? Porque homem nenhum, irmão, passa pelo que o profeta Oséias passou, irmão, sem ter reação, sem sofrer. Tem que ter muito amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, irmão, para não cometer uma loucura. Então nós vamos ver que ele recebeu de Deus uma unção para suportar situações insuportáveis. Uma união indesejada, mas necessária. O jovem Oséias, no melhor dos seus sonhos, idealizava se casar com uma moça de família honrada, cujos valores morais e éticos estavam em conformidade com a lei de Deus. Ao acatar a voz do Senhor, ele estaria abrindo mão de seus sonhos para que, a partir de seu drama conjugal, pudesse comunicar à nação com mais clareza o desprezo desta para com o Senhor. Gomer não era o ideal de esposa que o profeta almejava, mas era a direção apontada por Deus. Fazer a vontade de Deus, por vezes, será conflitante. Segui-la ou não é uma decisão pessoal. Aqui nós vamos ver, meu amado, a união do profeta Oséias com essa meretriz não é algo que ele desejou, era algo indesejado, porém, um mal necessário. Era necessário, porque qual era o objetivo de Deus? A partir do dilema, dos conflitos do profeta Oséias, Deus iria trazer uma lição para a nação de Israel, mostrar a Israel, as 10 tribos do norte, o que essas tribos estavam fazendo com Deus. Então nós vamos ver que Deus usaria o profeta Oséias e o seu casamento com uma meretriz para simbolizar, tipificar, retratar o relacionamento da nação para com o Senhor. E nós vemos aqui que Oséias, irmãos, enquanto homem judeu, temente a Deus, ele desde criança ou quando adolescente, idealizava para si ter uma moça honrada, respeitada, de família, cujos padrões morais e éticos estivessem em conformidade com a lei de Deus. E Deus aponta para ele, irmãos, justamente o oposto. Deus aponta para ele justamente aquilo que ele nunca idealizou. Então agora estava diante dele acatar ou não a voz do Senhor. Caso ele acatasse a voz do Senhor, nós vamos ver o dilema do profeta. Ele teria que abrir mão dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus projetos pessoais quanto à constituição do seu lar, que se daria do lado de uma meretriz, porque ele simbolizaria o quadro da nação para com o Senhor. E aí, meu irmão, você estaria disposto a fazer isso? Através do seu sofrimento, através da sua dor, através da sua humilhação, Deus trazer uma nação mais clara para o povo, para as pessoas compreender a lição que Deus queria ensinar a Israel. Ela seria ensinada, meu querido, a partir dos conflitos
do profeta Oséias no seu casamento. Gomer, eu quero destacar aqui, ela nunca foi o ideal de esposa que o profeta desejava ter do lado dele. Ela não era o padrão de beleza, não quero dizer nem de beleza estética, irmãos, é o padrão moral, de ética, de valores e princípios. Mas aquilo era a direção que Deus estava dando para ele, irmão. Então, há momento, irmão, que Deus vai nos dar a direção daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos seguir. Agora, a direção de Deus, ela nunca vai nos obrigar a segui-la. Deus nunca vai nos obrigar a ser escravos da sua vontade, irmão. Ele aponta a direção. Se nós iremos seguir ou não, é uma decisão nossa. Mas aquele que segue, ele demonstra fé, coragem e amor para servir a Deus. Então, essa decisão é uma decisão pessoal, que somente eu posso tomar, somente você pode tomar. Deus não nos obriga. Muitas vezes nós passamos por situações indesejadas, mas necessárias para o nosso crescimento e amadurecimento na caminhada. A incompreensão e desprezo da família. Como os pais e a família de Oséias poderiam aceitar sua união com uma mulher cuja prática da prostituição já era conhecida de todos? Não foi fácil para o profeta lidar com o desprezo por parte dos pais e toda a sua parentela. Por mais que se esforçasse, ele jamais seria compreendido. Tampouco sua esposa conseguia compreender por que um homem de padrões éticos e morais tão elevados decidiu escolhê-la. Aquele que faz a vontade específica de Deus se verá diante de conflitos pessoais e sociais. É bem certo que será incompreendido e desprezado por todos. Meu querido, olha a situação do profeta Oséias. Meu irmão, olha o dilema desse homem. Ele teve que lidar agora com a incompreensão e com o desprezo da família. Já era doloroso para ele fazer aquilo que ele não queria, seguir a direção que Deus estava apontando para ele. Agora ele teria que enfrentar o desprezo e a incompreensão da família. Quando ele chega para apresentar, pai, eu vou me casar, consegui uma noiva, e eu quero a bênção do Senhor. Sim, meu filho, traz a moça aí para nós conhecermos. E quando ele apresenta, irmão, era Gomer. A mulher já era conhecida. Era igual corrimão de porra, corrimão, todo mundo passa a mão. Ela tinha uma fama, ela era meretriz, irmão. Era mulher de prazeres. Era uma mulher que todo mundo conhecia. Quando os pais de Oséias viram aquilo, meu filho, você endoidou a cabeção, você perdeu o juízo. Que negócio é esse, pai? É a direção que Deus me deu. Meu filho, você está doido, você não põe Deus no meio dessa mentira, não, meu filho. Você perdeu o juízo, você perdeu a decência, você perdeu o bom senso, você perdeu o quê? A moral. Então os pais não conseguiram compreender. Imagina agora a família. Os primos, os irmãos, os tios, toda a família, os familiares, ninguém conseguiu compreender. E por mais que Oséias se esforçasse para explicar, gente, foi Deus que me deu essa direção, eu estou trilhando aqui porque foi o caminho que Deus apontou, meu irmão, era chover no molhado. Por mais que ele se esforçasse, ele não seria compreendido. Então, eu destaco aqui que nem a esposa de Oséias, Gomer, compreendeu. Gente, o que deu nesse homem que ele foi lá me buscar? Eu sou a safadona, eu sou a piriguete, eu rodo a bolsa, eu já saí com tudo quanto é homem, eu já sou uma vergonha na casa do meu pai, na casa da minha mãe, meus irmãos têm vergonha de mim, e agora eu não sei porque que esse homem escolheu, o que ele achou em mim. Nem ela conseguia compreender, meu irmão, a escolha de Oséias. Olha o dilema de Oséias, a família não compreendeu, os irmãos não compreendeu, nem a mulher compreendeu porque que ele havia escolhido ela, mas era um projeto de Deus. Meu irmão, por que Deus te escolheu? Por que Deus te amou?
Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nós não conseguimos explicar, meu irmão. Nós não conseguimos explicar, nós podemos sentir o amor de Deus, mas explicar, porque Ele escolheu pessoas miseráveis, falhas e imperfeitas como nós não conseguimos compreender e explicar, nós podemos experimentar, ser favorecido por Ele. Então, destaco que aquele que faz a vontade específica de Deus se verá diante de conflitos pessoais e sociais, irmão. Quem faz a vontade de Deus realmente na íntegra, uma vontade específica que Deus tem para a sua chamada, para o seu ministério, ele vai enfrentar conflitos pessoais e também sociais, porque ele não será compreendido, ele não será entendido, ele será até rejeitado pelas pessoas. Alguém vai falar que ele está insano, está louco, perdeu o juízo. Então, meu amado, é bem certo que essa pessoa será rejeitada e desprezada por todos à sua volta. Por qual razão? Porque eles não vão conseguir compreender o projeto e o desígnio de Deus para a sua vida, para a sua chamada. Amém, meu amado? Regras e exceções. Não são poucos os casos em que Deus confundiu a razão e a lógica humana. Nem sempre será possível discernir o que ele faz ou quais são seus propósitos. O Senhor trabalha com padrões já definidos e, em raras vezes, ele trabalha com exceções. Esther casou-se com um rei pagão. Débora foi juíza e profetisa. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Estes são alguns dos exemplos do agir de Deus que foge ao padrão. Cada salvo em Cristo deve discernir a diferença entre o que é o padrão normal e o que é uma exceção específica de Deus para a sua vida. Então, aqui nesse ponto, irmãos, eu quero destacar o seguinte, que Deus trabalha com regras, com padrão, e Deus também trabalha com exceções. Então, nós precisamos compreender essas duas formas de Deus agir. Deus, ele tem hora que ele confunde a razão, a lógica humana. Tem hora que Deus faz coisa, irmão, que até a gente duvida que é Ele que está fazendo. Nem sempre vai ser possível você discernir o que Deus está realizando e quais são os propósitos dele na vida de uma pessoa. Então, o Senhor, ele trabalha com padrões definidos. Padrões definidos. Então, vamos lá, padrões que fogem à normalidade. Quando Deus decide trabalhar com exceções. Esther, ela casou-se com um rei pagão. Ela era do povo de Israel e casou-se com um rei idólatra, um rei mulherengo, beberrão, que adorava outros deuses. Agora, a união dela é um padrão? Não, é uma exceção para um propósito específico da parte de Deus para libertar o povo e a nação de Israel. Débora, ela foi juíza e profetiza em Israel. É um padrão, Débora? Não, ela não é um padrão, ela é uma exceção. É padrão uma mulher ser juíza, mandar em homens e ir para a guerra? Não, isso aí é uma exceção. Maria, quando ficou grávida pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, queremos deixar claro aqui, foi a ação do Espírito Santo, ela ficou grávida. É esse o padrão que Deus trabalha? Não. O padrão é um macho, uma fêmea se unindo. E desta união surgirão os filhos, fruto desta união. Esse é o padrão. Mas tem hora que Deus trabalha com exceções que fogem à regra. O que eu quero dizer com isso? Que nós que servimos a Deus, irmãos, nós precisamos compreender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade específica de Deus para as nossas vidas. Porque Deus trabalha com padrão, mas Deus também trabalha com exceções específicas.
para as nossas vidas. De repente, Deus tem algo na sua vida, na minha vida, que foge ao padrão normal. Agora, eu preciso buscar de Deus o discernimento para compreender o propósito dele e a forma como ele quer me usar. E outra coisa, me sujeitar totalmente a ele. Não seremos compreendidos por todos, seremos rejeitados, desprezados, em muitos casos até caluniados e perseguidos, irmão. Então é um preço muito alto, mas compreenda, Deus trabalha com regras, com padrões, mas Deus também trabalha com exceções. Você já conseguiu compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se enquadra dentro das regras e padrões ou dentro das exceções? Só Deus pode te dar essa resposta, meu irmão e minha irmã. Lidando com a infidelidade conjugal. Nesta segunda sessão, nós vamos ver aqui o profeta Oséias, após obedecer à voz de Deus, casando-se com a meretriz, ele agora enfrenta a infidelidade conjugal, irmãos. A mulher o abandonou, a mulher voltou para a prática da prostituição, deixando para trás o profeta Oséias com 3 filhos para criar. Olha que situação, meu irmão, de vexame, de humilhação. E o profeta teve que aprender a lidar com essa situação, com essa vergonha, com um problema conjugal. Então, meu querido, servir a Deus não é fácil. Por vezes nós enfrentaremos situações que nós precisamos aprender a lidar com elas. Tá bom, meu amado? A infidelidade como sinal de ingratidão. A despeito do amor de Oséias para com sua esposa e todos os benefícios que lhe proporcionou, ela retornou às suas antigas práticas pecaminosas e o traiu com diversos amantes. Sua infidelidade revelou sua mais total ingratidão para com quem lhe dera a dignidade de uma mulher honrada, valorizada e estimada. Nunca devemos nos arrepender por praticar o bem. A infidelidade e a ingratidão alheia não devem mudar nossa natureza e nossos ideais. Praticar o bem, tendo em vista o ser correspondido, somente revelará que não somos verdadeiros discípulos de Cristo, pois os descrentes agem desta maneira. O salvo é o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos ver aqui que a ingratidão de Gomer para com o profeta Oséias, ela foi muito grande, semelhante à ingratidão de Israel para com o Senhor. Esse homem pega esta mulher lá do prostíbulo, meretriz, vergonha para o pai, vergonha para a mãe, e dá a ela um nome, dá a ela dignidade, trata como uma mulher de respeito, uma mulher estimada, amada, valorizada pelo seu marido. E ele teve 3 filhos com esta mulher. Meu irmão, após desfrutar de tudo isso, de uma vida honrada, de uma mulher amada e prestigiada pelo seu marido, esta mulher, ela volta para a sua vida de pecado, para a sua prática pecaminosa. Ela se volta agora, meu irmão, e trai o profeta, trai o seu marido com diversos homens, com diversos amantes. Você já imaginou o que é isso, irmão? Uma mulher traiu o homem com vários outros homens, e isto publicamente, não é nem escondido, é abertamente. Então nós vamos ver que a infidelidade da esposa de Oséias revelava a ingratidão, porque ele fez tanta coisa por aquela mulher. Ele pagou um alto preço por aquela mulher, enfrentou toda a família, enfrentou o vexame, o desprezo da família para ter aquela mulher do lado dela. E agora aquela mulher joga tudo, põe tudo a perder. E o que nós vemos aqui, o profeta errou? Não. O profeta não errou por fazer a coisa certa, irmãos. Muitas vezes nós nos culpamos
por fazer a coisa certa. Muitas vezes nós nos arrependemos por praticar o bem, irmão, por sermos fiéis a quem não merecia a nossa fidelidade. Isso aí é um pensamento que nós devemos tirar da nossa mente, querido. Nós nunca devemos nos arrepender de fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é próprio da nossa natureza, está intrínseco na nossa natureza, meu irmão, porque nós somos discípulos de Cristo, nós andamos com Jesus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, quando a gente deixa de fazer o bem, porque alguém nos causou o mal, isto mostra que nós não temos maturidade espiritual. Isto mostra que nós não somos de fato, irmão, seguidores de Cristo. Nós não refletimos a este mundo o aroma de Cristo. Sabe por quê? Fazer o bem a quem pode retribuir o bem que você faz, até o descrente faz isso, irmãos. Até o político faz isso. Você me ajuda aqui agora, que eu te ajudo ali depois. Então é uma relação de troca, é uma relação bilateral. E a relação de Deus para com Israel era uma relação fundamentada, meu irmão, na benignidade, na bondade, na natureza de Deus. Porque Deus amou Israel, mesmo Israel não sendo digno do amor dele. Então, meu querido, nós somos chamados por Deus, desafiados pelo Senhor a viver um padrão moral, um padrão ético, a praticar o bem, independente se a pessoa merece ou não merece, se ela irá corresponder ou não a este amor que nós demonstramos para com ela, porque é próprio da nossa natureza fazer o bem, praticar o bem, até as pessoas que são ingratas e infiéis para com tudo que nós fazemos por elas. Sabe por quê? Porque nós somos seguidores de Cristo. O vexame público e seu efeito pedagógico. Ensinar com palavras é sempre mais fácil do que ensinar através do exemplo pessoal. A infidelidade da esposa de Oséias era um fato público. Deus se valeu deste episódio para ensinar a Israel acerca da sua infidelidade para com ele. A relação do casal era um retrato fidedigno da relação de Israel para com o Senhor. Quando todos exigiam do profeta uma atitude mais enérgica em relação ao pecado cometido pela sua esposa, este lembrava-os acerca da infidelidade deles para com o Senhor. O drama conjugal de Oséias foi um espelho usado por Deus para revelar a Israel seu pecado, sua hipocrisia e sua verdadeira face até então oculta. Meu irmão, olha que situação. Uma situação de vexame público, porém com efeito pedagógico. Através do sofrimento e da humilhação do profeta, ele perante a sociedade, ele era tido como corno, chifrudo, corno manso e tantos outros adjetivos pejorativos. Alguém achava que ele era frouxo, alguém achava que ele era manso demais, que ele era idiota, que a mulher estava aprontando todas e ele não tomava nenhuma atitude mais enérgica para lidar com aquela mulher. Alguém exigia dele: meu filho, seja homem. A sociedade, as pessoas cobravam de Oséias uma postura mais rígida, mais rigorosa, por conta do pecado, do adultério, da infidelidade da mulher dele. Porque aquele pecado dela, irmão, era algo público. Ela o traiu com vários homens. E as pessoas esperavam: rapaz, tu é homem ou tu é frouxo, rapaz? Você tem que dar um jeito nessa situação. Diante dessa situação, o profeta lembrava eles: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês são muito bons para coar um mosquito,
mas vocês acabam engolindo um camelo, porque vocês conseguem enxergar um cisco no olho do seu irmão, mas vocês não conseguem enxergar a trave que está nos olhos de vocês. Olha aqui, a minha esposa me traiu, é fato, ela me envergonhou, é fato, vocês estão certos. Agora vocês deveriam olhar a vida que vocês estão levando com Deus. Vocês adoram a Baal, vocês se encurvam diante dos falsos deuses, essa fisionomia, essa aparência sua de religião é apenas uma mera aparência, que vocês não têm nada de temor de Deus nos seus corações. Se a minha esposa fez o que é errado e ela o fez, o pecado de vocês é muito maior, porque vocês estão causando um sofrimento, uma vergonha e humilhação diante do Deus verdadeiro que tirou vocês de lá da escravidão de Israel, e agora que vocês floresceram, estão experimentando da riqueza da terra, estão tendo renome entre as nações, vocês estão adorando esses deuses falsos que para nada servem, irmão. O sofrimento de Oséias foi usado por Deus para Oséias confrontar a hipocrisia de Israel. Quando alguém queria apontar-lhe o dedo, ele tinha uma mensagem de Deus para entregar. Você sabe o que é isso? Deus usar o seu sofrimento, a sua humilhação, o seu vexame público para confrontar uma religiosidade vazia, desprovida da presença de Deus. Deus usou o profeta. As pessoas exigiam dele uma postura e uma atitude mais severa. E o profeta usava aquela ocasião, orientado por Deus, para confrontar a hipocrisia do povo e a nação de Israel. Então nós vemos que Deus usou aquele drama daquele casamento entre Oséias e a sua esposa para mostrar a Israel a sua hipocrisia, o seu pecado, e revelar a sua verdadeira face, até então oculta. Sabe por quê, amados? É próprio da nossa natureza humana. Nós somos muito bons para julgar a vida dos outros, mas nós não usamos os mesmos critérios para julgar as nossas vidas. Então Deus estava permitindo aquela situação na vida do profeta, uma situação de vexame, mas havia naquela situação um elemento pedagógico, que era levar o povo a se enxergar diante do espelho, porque o que aquela mulher estava fazendo com Oséias era exatamente o que o povo estava fazendo com o único e verdadeiro Deus. Uma alma dilacerada pela dor. A infidelidade conjugal tem o poder de causar uma dor imensurável na alma daquele que sofre a ofensa. Com o profeta não seria diferente. Embora Oséias fosse homem de Deus, seus sentimentos e emoções eram próprios de uma pessoa comum. O Senhor não o poupou da dor que dilacerou sua alma, mas esteve ao seu lado em todas as etapas do doloroso processo. Embora não haja registros do profeta chorando e a vergonha pela qual passou, somos levados a acreditar que não foi fácil para ele lidar com a tristeza na alma e, ao mesmo tempo, ser fiel a Deus em todo momento. Meu irmão, que lição de vida do profeta Oséias. Alguém pode olhar para o profeta Oséias e dizer: pobre coitado, sofredor, miserável. Meu querido, quem olha Oséias desta forma, talvez não tenha uma compreensão exata da grandeza desse homem. Porque, observa, esse homem passou pelo sofrimento de ser traído pela sua esposa. E aqui, meu irmão, quero destacar que a infidelidade conjugal, quando um
trai o outro dentro de uma relação, meu irmão, isso causa uma dor, irmão, imensurável. Uma dor que dilacera a alma. Há pessoas que ficam prostradas, há pessoas até com tendência suicida, há pessoas que não querem mais viver, há pessoas que tiram a própria vida, há pessoas que entram no estágio de prostração, depressão e até abandonam a própria fé. Oséias passou por isso, irmãos. Agora, ele era homem de Deus. Ah, mas, irmão Mauro, ele era um homem de Deus, mas era um homem de Deus, irmãos. É sujeito a todas as emoções e sentimentos que nós temos. Ele era uma pessoa comum. Ele era descendente de Adão e Eva. Porque Oséias conseguiu superar aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento. Porque Deus esteve ao lado dele. Ele manteve comunhão com o Senhor. O segredo, irmãos, quando a dor bate na porta, quando a humilhação, quando a alma é dilacerada pela traição, pela infidelidade, pelo desprezo, quando você é traído por alguém que você menos esperava, o segredo, meu querido, é você ir para os pés do Senhor, porque só Ele pode curar sua alma, só Ele pode restaurar as suas emoções, só Ele pode te reerguer e te colocar de pé. Eu destaco que Deus não poupou o profeta do sofrimento, mas Deus esteve ao lado dele durante todo o doloroso processo, irmãos. Aqui eu quero te lembrar o seguinte, que Deus, ele tem pelo menos duas formas, pelo menos duas que eu quero destacar aqui, de trabalhar diante da sua dor, diante do seu sofrimento. Primeira situação, Deus ele atende a sua oração, ele tira aquele fardo, aquilo que lhe causa dor, aquilo que lhe causa sofrimento, aquilo que lhe causa angústia, ele tira de você aquele fardo. Mas Deus pode trabalhar por uma outra via, por um outro caminho. Que caminho é este? Deus pode te tornar mais forte do que o fardo que você carrega. Aí nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 13. Eu traduzo esse versículo assim: se Cristo me fortalecer, eu posso suportar, superar todos os sofrimentos, todas as dificuldades, toda a escassez, todas as humilhações, todo o desprezo. Se Cristo me fortalece, eu posso suportar, superar todas as coisas. Então compreenda esta lição, meu querido. Deus nem sempre ele vai nos livrar da dor. Ele vai permitir que nós passemos pela dor, pela angústia, pela tristeza, pela amargura, pela vergonha, pelo dissabor, pela humilhação. Mas só tem uma coisa: Ele estará do nosso lado em toda a etapa desse processo doloroso. É fácil? Não é fácil. É difícil, meu querido. Mas aquele que busca Deus, se volta para o Senhor, ele encontra forças para continuar, para prosseguir, porque aquele que leva a semente chorando, ele vai voltar colhendo com alegria os frutos do seu trabalho. Glórias ao nome do nosso Deus. À espera de um milagre. Nesta sessão, nós vamos compreender, irmãos, que somente um milagre da parte de Deus para reverter aquela situação. Somente um milagre da parte de Deus. E o profeta Oséias, ele acreditava, ansiava, desejava um milagre da parte de Deus. Um alto preço a ser pago. A esposa infiel se aprofundou de tal forma no pecado que esta se viu à venda no mercado de escravos. Nem mesmo seus amantes a desejavam. Jesus nos encontrou em uma situação semelhante.
Ele nos resgatou da escravidão do pecado. O preço pago foi o seu sangue na cruz. O profeta, obediente a Deus e apaixonado, foi ao encontro daquela que tanta dor lhe causara. Ela estava em uma situação deplorável. Seu marido, fiel, pagou o preço da sua libertação. Não existe casamento perfeito. Existem pessoas que pagam o preço em oração em prol do seu cônjuge imperfeito. O que nós vamos compreender aqui, meu irmão? O alto preço que foi pago pelo profeta Oséias. Aqui não somente numa linguagem simbólica, mas numa linguagem literal. A esposa do profeta Oséias, Gomer, irmão, ela se aprofundou de tal forma na vida pecaminosa, irmãos, que ela agora se viu escrava do pecado. Ela se viu agora escrava dos seus prazeres. Os seus amantes não mais a desejavam. Um dos seus amantes colocou-a à venda como cafetão. Ele estava explorando, tendo lucro agora com a vida de prostituição daquela mulher. Então ela caiu numa situação penosa, uma situação deplorável. De igual forma Jesus fez comigo, fez com você. Nós estávamos lá no mercado de escravos, irmãos. E Jesus, ele teve misericórdia. Ele teve compaixão das nossas vidas. Ele foi nos buscar lá no mercado de escravos e pagou um preço para nos tirar de lá do mercado de escravos. Qual foi o preço? Jesus pagou com o preço do seu sangue. Ele derramou sangue. Ele deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida, meu querido. Eu destaco aqui que o profeta, ele era obediente a Deus, mas também ele era apaixonado. Porque Deus não somente mandou ele buscar a mulher, Gomer, mas ele era apaixonado por ela, ele tinha amor para com a vida dela. Não era mulher perfeita, era uma mulher problemática, mas ele amava aquela mulher. Assim é Deus para com a nossa vida. Não somos perfeitos, somos falhos, cheios de defeito, mas Deus nos ama, irmão. Então eu vejo que o profeta, ele foi ao encontro da mulher que tanto sofrimento lhe causou. Alguém poderia dizer: deixa de ser bobo, rapaz, deixa de ser trouxa, deixa essa mulher se lascar para lá, deixa agora, ela vai ser vendida, ela teve o que ela merecia, ela teve o que ela procurou, deixa ela para lá. Meu querido, em Oséias nós vemos a expressão do amor de Deus. Ele foi ao encontro da mulher que estava escrava, numa situação miserável, numa situação deplorável, talvez acorrentada, amarrada, vendida como escrava, e ele pagou o valor exigido para tomar de volta a sua mulher, toda suja, talvez com inúmeras doenças sexualmente transmissíveis, e ele pega aquela mulher, não xinga, não difama, não maltrata, e ela se depara com o amor daquele homem, um amor incondicional, um amor que só pode vir do trono de Deus, do coração de Deus. O profeta Oséias, ele pagou um alto preço pela libertação da sua esposa. Eu quero deixar aqui uma seguinte colocação, irmãos: não existe casamento perfeito. O que é isso, irmão Mauro? Não existe casamento perfeito. Existem pessoas imperfeitas que compreendem a imperfeição no seu cônjuge e pagam um alto preço em oração para que Deus venha transformar o seu cônjuge, torná-lo uma pessoa melhor. Então, meu querido, não existe um casamento com duas pessoas perfeitas ou com uma pessoa perfeita. Todos são dotados de imperfeições. Agora, semelhante a Isaac, a sua esposa, ela era estéril. Ela não poderia gerar
filhos, seria muito mais fácil ele desprezá-la, arrumar uma outra mulher e ter filhos com ela. Mas o que ele faz? Ele ora incessantemente a Deus. Ele se dedicou à oração. Quantos anos de oração, irmão Mauro? 20 anos orando para Deus operar um milagre na vida da sua esposa. Então compreenda isto. Há um preço a ser pago pela vida do seu filho, pela vida do seu marido, da sua esposa, para Deus transformar a vida daquela pessoa. E à medida que você se dedica à oração, contato com Deus, você também vai sendo transformado, lapidado e moldado pela mão poderosa do nosso Deus. Um milagre na casa de humilhações. A obediência incondicional a Deus conduziu o profeta a uma crise conjugal e aos muitos questionamentos da sociedade de sua época. Ninguém ousava acreditar na possibilidade de mudança por parte de Gomer. Seu marido nunca desistiu dela. Suas orações e súplicas subiram para a memória de Deus. Contra todas as expectativas, o milagre ocorreu no lar do profeta. A ex-meretriz e também adúltera se arrependeu de seus pecados e se entregou de corpo e alma àquele que nunca havia desistido dela. A humilhação deu lugar ao amor verdadeiro e fiel. O Senhor transformou Gomer na esposa que Oséias tanto almejava ter ao seu lado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só Deus para fazer um negócio desse, irmãos. A casa de humilhação, a casa de vergonha, a casa de desprezo, a casa de escândalo, foi a casa onde ocorreu um milagre da parte de Deus. Observamos que alguns elementos aí são essenciais para Deus operar um milagre sobrenatural dentro da sua casa, no seu casamento, dentro do seu lar. Primeiro, obediência incondicional a Deus. O profeta, ele esteve diante de uma situação de vexame, uma situação humilhante, mas ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Ele nunca deixou de obedecer a Deus, ainda que aquilo lhe causasse dor, ainda que aquilo lhe causasse sofrimento, ainda que ele fosse desprezado pelo pai, pela mãe, pela família, pelos irmãos, pela vizinhança e pela nação. Ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Outra coisa, ninguém, absolutamente ninguém, nem a família de Gomer, nem o sogro de Oséias acreditava: meu filho, essa minha filha só me faz vergonha. Antes ela tivesse nem nascido, morrido, só veio nesse mundo para me causar desprezo, humilhação e vergonha. Toma, leva, dou até o dote, leva de graça, meu filho. Nem o pai, a família, ninguém acreditava na possibilidade de mudança daquela mulher, irmão. Agora, o marido, Oséias, ele nunca desistiu da mulher. Ele amava. Só Deus para fazer um homem santo, um homem justo, como o profeta Oséias, amar uma mulher miserável, pecadora, como era a esposa de Oséias, Gomer. Ele nunca deixou de orar. As lágrimas, as súplicas dele subiram para a memória de Deus. Irmão, quando um servo de Deus ora, quando um servo de Deus chora e enfrenta todas as humilhações, porque serve a Deus, no tempo certo Deus vai trazer uma resposta. Deus vai operar o milagre. Contra todas as expectativas, todo mundo torcendo ou nem acreditando que dali poderia sair alguma coisa boa. O milagre ocorreu no lar do profeta. A ex-meretriz e também adúltera
a mulher que envergonhou o marido, que envergonhou a família, envergonhou os filhos, ela teve um arrependimento, ela se humilhou, ela se arrependeu dos seus pecados, e em face do amor demonstrado de Oséias para com ela, que se sujeitou ao papel humilhante de buscá-la lá no mercado de escravos, pagou um preço e trouxe aquela mulher, não bateu, não xingou, não acusou. Meu irmão, ele não era manso demais, mas era o amor de Deus fluindo através da vida daquele homem, irmão. Então aquela mulher, diante disso, irmãos, ela se humilhou. Depois disso ela teve uma experiência com Deus, porque chegou o tempo que Deus quebrantou o coração daquela mulher. Deus conduziu aquela mulher ao arrependimento, e após ser liberta do pecado, esta mulher se entregou de corpo e alma ao profeta. Aquela mulher, ela se transformou na mulher que o profeta havia idealizado para ser. Ela se tornou uma mulher honrada, uma mulher que, com o passar dos anos, conseguiu ser respeitada, admirada, porque evidenciou uma mudança de vida, semelhante ao que aconteceu com Raabe, a prostituta em Jericó. Ela casou-se com um homem de Deus, casou-se com Salmão, ele tomou ela como esposa. Por quê? O passado de Raabe era um passado tenebroso, mas aquela mulher teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida. Ela foi tão honrada, mas tão honrada por Deus, que Raabe entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Jesus é descendente de Raabe. Deus transformou a mulher de prostituição, a mulher adúltera, numa mulher fiel, numa mulher honrada, numa mulher respeitada. O Senhor transformou Gomer na mulher que Oséias almejava ter ao seu lado. Meu irmão, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje pode estar te causando dor, humilhação, vergonha e sofrimento, mas no tempo certo, Deus vai te honrar, Deus vai operar um milagre. Ninguém acredita, muitos acreditam que você está fazendo papel de bobo, que você está iludido, que você está louco, mas continue. Contra todas as possibilidades e a incredulidade, Deus ele vai transformar a vida da pessoa que está do seu lado. Você crê nisso? Seja fiel a Deus, porque a casa de vergonha, a casa de humilhação, ela foi testemunha do milagre de Deus. E o profeta Oséias podia dizer: olha, a minha esposa, que era prostituta, infiel, ela se arrependeu e mudou de vida. Mas vocês, até hoje, continuam prostituindo, indo após outros deuses e são infiéis para com o Senhor. Meu irmão, Oséias, ele pôde pregar agora através do seu testemunho pessoal, que Deus mudara a sua história, mas o povo continuava usando de falsidade e hipocrisia e se prostituindo após os falsos deuses. A graça de Deus revelada no tempo da lei. Por intermédio do profeta Oséias, o Senhor fez com que sua graça fosse manifesta no tempo da lei. A base da aliança com Deus está fundamentada em seu amor e não na nossa perfeição. A esposa infiel se deparou com muitas aflições, dissabores e até com a rejeição por parte de seus amantes. Sua libertação e salvação se daria por intermédio do marido desprezado. Israel, no auge de sua formosura, desprezou ao Senhor, se envolveu com os falsos deuses. O resultado foi sua escravidão. Após sua total libertação,
a qual se dará na grande tribulação, Israel se voltará para o Senhor e lhe será fiel para todo o sempre, assim como foi a esposa de Oséias. Então nós vemos através do profeta Oséias e o drama que ele enfrentou no seu casamento, Deus trazendo lições para Israel. Então nós vemos ali a graça de Deus sendo revelada, manifesta no tempo da lei. A graça, ela sempre esteve presente no Antigo Testamento, irmão. Porque se a graça não estivesse presente, não sobraria ninguém vivo do Antigo Testamento. Então, a graça, ela se mostrou abundante através do profeta Oséias e o seu drama conjugal, porque aquilo era um retrato de Deus para com Israel. Então nós compreendemos que a base, o fundamento da nossa aliança com Deus não está fundamentado, baseado na nossa perfeição, mas está baseado, fundamentado no amor, na bondade e na misericórdia de Deus, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E por esta razão é que nós não somos consumidos vivos, irmãos. Agora, só há uma coisa, irmãos. A esposa de Oséias, se por um lado ela traiu o marido e fez o marido passar inúmeras vergonhas e humilhação, por outro lado ela pagou um preço muito alto também pela sua rebeldia por conta dos seus pecados. Porque ela sofreu, foi humilhada também. Aquela vida de luxúria, de lascívia que ela viveu, ela foi rejeitada, irmão, até pelos seus amantes. Ela chegou quase que virar um lixo humano. Ela pagou um alto preço. E a libertação dela e a salvação viria de quem ela menos esperava. Viria por conta do profeta Oséias, o marido humilhado, o marido desprezado. Assim será com Israel. Israel, irmãos, virou as costas para Deus, se envolveu com seus deuses. Israel foi para o cativeiro, Israel foi para a Babilônia, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e até os dias de hoje nós vemos Israel não reconhecendo o Cristo, não reconhecendo o Messias, não reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, porque ele foi desprezado. Agora, como ocorreu com a mulher de Oséias, ocorrerá com Israel, que durante a grande tribulação vai pagar um alto preço por rejeitar o Senhor, por desprezar ao Senhor, por não ter aceitado o Filho de Deus. Isso se dará no meio de muita dor, no meio de muito sofrimento. Mas Israel clamará ao Senhor, e o Senhor virá para libertar Israel e salvar Israel, como o fez o profeta Oséias, para salvar e libertar a sua esposa. E Israel será a esposa fiel, aquela que nunca mais abandonará o Senhor, assim como foi com Oséias e a sua esposa. Meu irmão, que lição maravilhosa, que estudo glorioso para a honra e a glória do nosso Deus. Encerramos aqui a nossa lição. Se você desejar esse material, eu terei o prazer de enviar para você. Tem aí o meu telefone no rodapé, você pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, e eu terei a alegria, a satisfação de enviar esse material até você. Eu estava, meu irmão, com suspeita de Covid, com sintomas muito parecidos com Covid. Fiz o exame e, para a glória de Deus, não deu nada. Eu sei que eu vou morrer, mas não vai ser de Covid, porque Jesus botou o Covid para correr da minha casa. Eu agradeço a sua oração, as suas súplicas por esse miserável pecador. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Eterno Deus e glorioso Pai,
Nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome. Ensina-nos a ser fiéis ao Senhor, em todo tempo e em todo momento. Ensina-nos a caminhar com o Senhor, diante das adversidades, das dificuldades, das humilhações. Ensina-nos a trilhar o caminho e a direção específica que o Senhor marcou para as nossas vidas. Meu Deus, nós queremos trilhar o caminho do Senhor, ainda que seja no meio de dor, de desprezo, de humilhação, ainda que soframos afronta e incompreensão. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Meu Deus, nós queremos estar aos pés do Senhor, porque nós não conseguimos compreender por que o Senhor nos amou desta forma, por que o Senhor nos tomou, por que o Senhor fez aliança conosco. Nós estávamos lá no mercado de escravos e o Senhor nos alcançou, nos libertou e nos transformou. Ensina-nos a ser misericordiosos, a ter compaixão daqueles que estão escravos do pecado, daqueles que precisam de uma libertação. Ensina-nos, ó Pai, a orar pela nossa família, o marido a orar pela esposa, a esposa a orar pelo marido, porque não existe casamento perfeito, existe duas pessoas com problemas, pessoas imperfeitas que devem orar uma pela outra para que ambas possam crescer na fé e no conhecimento, Senhor. Fica conosco e nos abençoa, pois assim nós te oramos agradecidos, certos da resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas, em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição, porque eu encontro com você por sobre as nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.